Meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada, Livro dos Juízes, capítulo de número 1. Versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero piamente externar os meus agradecimentos. Primeiramente ao nosso eterno Deus por esta rica oportunidade que Ele está me proporcionando de estar aqui pela primeira vez nesse campo, nesta igreja Anapu Grande. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Zinaldo de Jesus, esse grande amigo que o Senhor Jesus colocara na minha vida, no meu ministério, há muitos anos. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Zinaldo, abraçando ele, abraçando a pastora Eva, toda a sua família. E quero também louvar a Deus pela vida do pastor Jesus, que fora me buscar ali na cidade de Igarapé Miri, juntamente com o presbítero Marcelo. E eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês poderosamente, de uma forma gloriosa. Eu sinto, meus irmãos, os céus neste lugar. A presença do Espírito Santo é real nesta casa. Este culto, meus irmãos, tem uma promoção de Deus nessa noite aqui. Existem cultos, mas existe o culto. E esse está sendo o culto nesta noite. Tudo está sendo registrado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas nessa noite aqui. Quem encontrou o texto sagrado por bondade santa, diga amém. Isso sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ou consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém? Feche a sua Bíblia, por gentileza. Pegue na mão desse crente mais ungido que está à sua direita ou à sua esquerda.
E diga assim para ele: a partir desse momento, não converse comigo. Eu quero sair daqui abençoado até o tutano. Se você ser o impedimento, eu prometo que após o culto nós vamos emendar os bigodes. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Tome o seu assento. Nosso sonoplasta, me dê mais um pouquinho de retorno aqui. Aquele que não se assenta para aprender, não tem o direito de se levantar para ensinar ou para pregar. Porque quanto mais nós aprendemos, descobrimos que antes nós éramos ignorantes. Quem aprende, meus irmãos, cresce na graça e no conhecimento de Deus. Hoje nós estamos aqui na Escola de Jeová, na Faculdade do Espírito Santo. E quem vai nos dar o certificado? O nome dele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus sempre levantou homens e mulheres para trazer um grande avivamento. E eu vejo, meus irmãos, que um dos grandes avivamentos que fora levantado foi através de um homem chamado Moisés. Moisés, meus irmãos, quando tinha 40 anos de idade, pensando ele que era o momento dele trazer um grande avivamento, um avivamento total em Israel, mas ainda não era o momento. E na época ele era príncipe e fora fazer um trabalho de supervisor. Chegando lá, ele percebeu que um egípcio estava brigando com um hebreu, e de repente ele se aproximou com um soco, deferiu, meus irmãos, de forma certeira e matou um egípcio. E após enterrou na areia. Meus irmãos, Faraó ficou sabendo. Ele teve, meus irmãos, que sair rapidamente para não perder a sua vida. E assim, meus irmãos, ele foi para uma terra tão distante. Meus irmãos, ele foi para a região de Midian. E ele passou um período de 40 anos. 40 anos, meus irmãos, no deserto, 40 anos pastoreando as ovelhas que não era dele, mas as ovelhas do seu sogro Jetro. E num certo dia, quando ele vai, meus irmãos, levar as ovelhas, de repente, do meio de uma sarça ardente, uma voz ecoa bem forte como voz de trovão. Mas antes, ele vê, meus irmãos, uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. E ele se aproximou para ver aquela visão tão estranha. E quando ele vai se aproximando, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, naquele momento, se inclina na presença do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor, a direção que o Senhor lhe dá. E assim, meus irmãos, ele retorna.
agora não mais com 40 anos, mas com 80 anos de idade, retorna, meus irmãos, para o Egito. E agora, meus irmãos, ele retorna preparado, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, para trazer um grande avivamento lá no Egito. O povo estava escravizado, o povo estava preso há 400 anos, meus irmãos. E assim diz a palavra de Deus, que Deus o tira com mão forte do Egito e coloca no deserto. E agora, meus irmãos, num período de 40 anos, eles começam a trilhar para poder chegar na terra da promessa, porque Deus lhes fez promessa dizendo: eu vou tirar vocês do cativeiro e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Mas porém houve, meus irmãos, os intercalços, as intempéries da vida, meus irmãos. Uma trajetória que duraria pelo menos 40 dias, teve que durar 40 anos, pela desobediência. Moisés, meus irmãos, acreditava que ele ia colocar os seus pés na terra da promessa. Mas com 120 anos de idade, meus irmãos, o Senhor chama ele em particular, leva ele nas campinas, leva ele no monte, e mostra, meus irmãos, a terra de Canaã. E diz assim: olha, essa é a terra que eu prometi aos teus pais, esta é a terra que eu te prometi, essa é a terra que eu prometi ao meu povo. Porém, Moisés, você não vai entrar. Naquele momento o Senhor escondeu, meus irmãos. Ninguém sabe até hoje aonde se encontra o corpo de Moisés. Mas eu quero aqui abrir um parêntese. Eu tenho absoluta certeza, como pesquisador da Bíblia Sagrada, pastor, onde aqui está o corpo de Moisés? Eu tenho certeza que está no seio de Abraão, que está no paraíso, que está com o Senhor. Que acredita nisso, levanta as mãos e diga glórias a Deus. Logo em seguida, meus irmãos, o cajado passa para Josué. Josué, meus irmãos, andou nas pegadas, aprendeu com Moisés. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte orando, Josué estava lá. Estava no monte mais baixo, mas estava lá. Josué sempre estava presente. E logo na partida de Moisés, o cajado foi passado, a unção foi delegada, a unção foi ortogada. Por isso que vale a pena, meus irmãos, nós estamos no lugar da brecha, porque quando alguém é abençoado, a bênção também vem sobre a nossa vida, a bênção também vem sobre a nossa casa. E agora, meus irmãos, Josué se levanta como um grande líder, porém como um grande guerreiro. Josué, meus irmãos, começa a batalhar as batalhas espirituais, materiais. Josué começa a batalhar, meus irmãos, com o povo de Israel. E a primeira batalha, a primeira cidade para poder chegar na terra de Canaã, a grande Jericó. Mas bem verdade, os grandes muros impenetráveis de Jericó, aproximadamente quase de 7 a 8 metros de altura. 2 carros transitavam, meus irmãos, aparelhados. Mas o Senhor estava com Josué. O Senhor já tinha dito para Josué: eu já entreguei a cidade, o rei, os seus valentes em tuas mãos. E a ordem é: diga para o povo marchar. E quando o povo marchar 13 vezes, na última volta, o povo vai dar um grito, os muros vão cair, e vocês entram na cidade cantando o hino da vitória. E assim, meus irmãos, as cidades foram sendo conquistadas. Porém, meus irmãos, o sonho de Moisés era colocar os pés em Canaã. Os sonhos de Josué também era colocar os seus pés em Canaã, na terra de Canaã. 120 anos quando ele completou, ele chama o povo de Israel, chama a sua família e diz assim: hoje vocês vão decidir a quem vocês querem servir.
Se vocês querem servir os deuses pagãos, ou se vocês querem servir o Deus verdadeiro, o Deus que andou com vocês nesse período de 40 anos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que vocês viram Ele fazendo coisas extraordinárias. Eu quero dizer para vocês, eu tomo a minha decisão, eu particularmente e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Israel, meus irmãos, ouvindo esse bom conselho, disse também: nós serviremos ao Senhor. A partir daí, meus irmãos, Josué sai do cenário, e o povo de Israel fica sem um líder. O povo de Israel agora não tem líder. E agora, meus irmãos, dá-se início o livro dos Juízes. Mas o livro de Juízes, meus irmãos, é escrito a priori sem um líder, sem um pastor, sem um cabeça. Só que o povo aprendeu, meus irmãos, com Moisés, e o povo aprendeu também com Josué. O povo sabia, meus irmãos, que existiam algumas cidades para poder colocar os pés na terra da promessa, Canaã. Eles estavam, meus irmãos, bem perto de chegar. Mas eles fizeram uma coisa, meus irmãos, de suma importância. Diz o texto sagrado, meus irmãos, que Israel, não foi só uma pessoa, Israel, toda a nação, consultaram ao Senhor. Consultar ao Senhor. O que nós faremos para subir as cidades, para conquistarmos as cidades? O primeiro passo, meus irmãos, de um grande avivamento, para nós desfrutarmos, é nós entendermos que precisamos colocarmos Deus em primeiro lugar. Israel, antes, meus irmãos, de dar um passo, primeiramente Israel teve que consultar ao Senhor. Hoje nós queremos fazer muitas coisas e não queremos consultar a Deus. Queremos, meus irmãos, levar as coisas empurrando com a barriga, e não é desse jeito. Existem batalhas, meus irmãos, que a gente só vai vencer quando a gente receber uma orientação dos céus. E quando Israel consultou o Senhor abriu os céus e falou para Israel. E o Senhor disse: olha, dentre as tribos de Israel, eu tenho uma tribo, a primeira tribo, que foi impetrada a bênção de Jacó sobre os seus filhos, foi Judá. Pois é essa primeira tribo que eu vou levantar. É esta primeira tribo que vai sair contra os cananeus. Aquela tribo, meus irmãos, recebeu a responsabilidade. Mas naquele momento, quando aquela tribo recebe essa tamanha responsabilidade, essa tribo, meus irmãos, pensa certo. E qual foi o pensamento dessa tribo? Essa tribo, meus irmãos, naquele momento, resolvem chamar mais uma tribo, a tribo de Simeão. E se nós analisarmos, meus irmãos, a tribo de Simeão, recaiu sobre ela muitos anos atrás uma maldição. Essa tribo, meus irmãos, como uma tribo de Levi, não tinha direito, posses. E diz a palavra de Deus que o maior abençoa o menor, e o menor é abençoado pelo maior. Nós sabemos muito bem que da tribo de Judá é que veio o meu e o seu, o nosso Salvador, o leão da tribo de Judá. Assim como Simeão, meus irmãos, não tinha direito das bênçãos de Deus, outrora também nós não tínhamos direito das bênçãos de Deus. Mas o Judá espiritual, chamado Jesus, ele mesmo disse: eu vim para os judeus, mas os judeus não me receberam, mas todos quanto me receberam, eu dei o poder de serem chamados filhos de Deus.
Oracalabashura mandaraba cantarai. Quando uma tribo, meus irmãos, está debaixo da graça de Deus, ela não anda só, ela passa a influenciar a pessoa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando um crente vive um avivamento total, ele não anda só, a graça de Deus reparte, o poder de Deus reparte. A bênção não é individual, a bênção é Uricalabashura mandarabashara mandarai. Uricalabashura mandarai. Simeão estava decretado a ser amaldiçoado, mas o quadro reverteu. Nós também estávamos decretados para sermos amaldiçoados, mas Jesus sobre si, o Judá espiritual, levou os nossos pecados, e nós estamos aqui hoje glorificando, exaltando o nome de Jesus. A segunda lição que aprendo aqui, pastor, é que quando Judá resolve enfrentar os seus inimigos, levar um grande avivamento, Judá não vai só, Judá pede auxílio. E auxílio, meus irmãos, fala de unidade, auxílio fala de união. Muitas vezes nós queremos um grande avivamento, mas um puxa para cá, outro puxa para ali, um discute uma ideia para cá. Não é desse jeito não. Se nós olharmos Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, versículo 1, e no dia de Pentecoste, todos estavam juntos no mesmo lugar, estavam juntos no mesmo lugar, juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som impetuoso, encheu a casa onde eles estavam, e todos Oracalabashura mandarabashura mandarai. Pegue na mão do seu irmão, dá uma sacudida nele, diga-se: um avivamento que está sobre mim, está sobre você também. Recebe aí, recebe aí. Elabashura mandarabashura. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não pega só no, pega no pastor Ginaldo, pega no pastor Fábio, pega no pastor, pega em todos. Olha aí, olha aí, olha aí. Avivamento total. A união, meus irmãos, faz a força. Muito tempo atrás, quando Josué foi para a batalha, Moisés foi para o monte, e Moisés não foi só, levou e Arão. Josué lá na batalha era guerreiro com a espada. As mãos de Moisés cansou, e os amalequitas começaram a prevalecer contra Israel. Como é gostoso nós estarmos em unidade juntos, com bom e com a suave é que os irmãos vivam em união. Naquele momento se aproximou, Arão se aproximou, disse: não, você não está só nessa guerra não. Teus braços estão cansados, Moisés, pois nós vamos sustentar. Oh, glória a Deus. Nós vamos sustentar. Eu quero aqui 2 obreiros aqui. Vamos sustentar. Vem aqui. Sustenta aqui o braço do pastor Zinaldo. Vem cá, meu filho. Está aqui. Sustenta o outro. Levanta, pastor. Levanta. Enquanto o povo está na oração, enquanto o povo está na guerra, Moisés, o líder, está com os braços levantados. Mas tem gente do lado dele. Tem Arão. Deus está dando vitória. Deus é. Você recebe isso aí? Você recebe. Para de briga na igreja. Para de
individualista na igreja. Bora, Simeão, bora! As outras tribos olhavam para Simeão: é amaldiçoado. É nada, meu irmão. A última palavra é de Deus. E assim eles foram, meus irmãos. Foram para Canaã. Eles tinham que colocar os pés em Canaã. Mas em Canaã tinha uma cidade, meus irmãos, pequena. Em Canaã tinha uma cidade, meus irmãos, pequena, chamada Bezeque. E dentro desta cidade, meus irmãos, em Bezeque, existia um rei cruel, existia um trovão, existia um rei malvado, e o nome dele se chama Adoni-Bezeque. Esse rei, meus irmãos, ele era tão estrategista, que diz a palavra de Deus que ele prendeu, sucumbiu, desarmou 70 reis. E quando ele, meus irmãos, capturava um rei, ele ia muito mais além do que os outros reis. Porque quando um rei, meus irmãos, capturava outro rei, ele cortava a cabeça e levava. Esse não. Ele não se preocupava, meus irmãos, com a cabeça de outro rei. Sabe o que ele fazia? Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. 70 reis, 70 nações, ou 70 cidades. Ele cortava, meus irmãos, os polegares das mãos e dos pés. E além de cortar os polegares das mãos e dos pés, os reis, meus irmãos, comiam migalhas debaixo da sua mesa. A palavra, meus irmãos, Adoni, vem da palavra Adonai. E Adonai, meus irmãos, significa Senhor. A palavra, meus irmãos, Bezeque, ela tem pelo menos 3 significados. Primeiro significado, trovão. Segundo significado, medo. E terceiro significado, brecha. Em outras palavras, Senhor do trovão, Senhor do medo, Senhor das brechas. Bezeque, meus irmãos, era uma cidade tão pequena, mas todo mundo respeitava esse rei. Todo mundo tinha medo desse rei. E Deus, meus irmãos, levanta nada mais, meus irmãos, do que Judá. Porque a palavra Judá significa leão. Esse é o leão. Aleluias. Já, meus irmãos, que Adoni-Bezeque causava medo, o leão, que representa o leão da tribo de Judá, vai causar mais medo dele agora. E diz a palavra de Deus que nessa batalha, meus irmãos, em Bezeque, contra Adoni-Bezeque, só num dia, 10.000 homens caíram à espada. Quem pode dizer glória a Deus? O valentão Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas, o Senhor do medo, meus irmãos, teve que fugir. Pegou o beco. Eu abro aqui um parêntese. Aonde chega um crente cheio do Espírito Santo, Adoni-Bezeque tem que cair fora. Diga para o seu irmão: você vai ficar calado? Você vai ficar com medo de Adoni-Bezeque? Ou você vai dar glória a Deus nesta noite aqui? Adoni-Bezeque, meus irmãos, ele era estrategista. Adoni-Bezeque, meus irmãos,
é um tipo, dentro do campo da tipologia, ele representa Satanás, literalmente representa Satanás. 3 estratégias de Adoni-Bezeque. Primeira estratégia, prender. Diga comigo, prender. Está muito fraco, diga, prender. Bem forte. A primeira estratégia de Adoni-Bezeque era prender. Ele fazia, meus irmãos, de tudo para prender, neutralizar, amarrar os seus adversários. Haja visto, meus irmãos, que também Satanás, a primeira estratégia de Satanás é essa: prender, amarrar, sucumbir, neutralizar. Nos dias odiernos que nós estamos vivendo, o negócio vai pegar para todos nós aqui. Nos dias odiernos que nós estamos vivendo, meus irmãos, Adoni-Bezeque tem prendido muitos crentes. Adoni-Bezeque tem prendido muita gente, meus irmãos. Tem prendido muita gente. Muitas pessoas estão presas pelo pecado. Muitas pessoas estão presas pela imoralidade. Muitas pessoas estão presas pela internet, pelas redes sociais. Não tem uma coisa, meus irmãos, que tem esfriado a nossa mocidade, que tem esfriado tantos obreiros, do que as redes sociais. Antigamente, meus irmãos, os crentes oravam mais. Antigamente Jesus batizava mais. Antigamente Jesus salvava mais. Hoje, meus irmãos, isso acontece sim, mas de forma esporádica. E quando acontece, parece, meus irmãos, que é coisa de outro mundo. Antigamente era normal. No culto de doutrina as pessoas glorificavam a Deus e Jesus ia batizando. Batizava o primeiro, batizava o segundo. Eu cheguei nesta época, quem mais chegou nesta época? Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, para arrancar um glória a Deus não é fácil. Mas eu quero aqui abrir um parênteses, meus irmãos. Eu percebo aqui que não precisa eu fazer movimento, meus irmãos, porque a igreja da graça, ela não é tanque de Betesda, que vive só de movimento não, meus irmãos. O tanque de Betesda encerrou com Jesus Cristo. Hoje o Espírito da verdade, o Consolador, é Ele que agita a igreja, é Ele que movimenta a igreja. E eu já estou sentindo o mover dele aqui nesta noite. Adoni-Bezeque, meus irmãos, esta era uma estratégia dele: prender as pessoas. Hoje, meus irmãos, existe uma prisão sutil, diabólica, chamada ideologia. E quando eu falo de ideologia, não estou só me referindo a ideologia de gênero, não. Existem muitas ideologias, meus irmãos, que têm entrado de forma imperceptível no nosso meio, meus irmãos. E muitas vezes nós parecemos que é a verdade, mas não é a verdade. E nós precisamos, meus irmãos, não remover os marcos antigos. Nós precisamos termos a sensibilidade como igreja beriana, meus irmãos, para verificarmos o que é certo e o que é errado. Mas eu louvo a Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, sabe ainda discernir o que é certo e o que é errado. E nós não vamos aceitar, meus irmãos, que os nossos jovens sejam acorrentados, presos por essas ideologias, porque aqui do altar ainda tem palavra, aqui no altar ainda tem fogo, aqui no altar ainda tem graça. A segunda estratégia de Adoni-Bezeque, meus irmãos, após prender, era mutilar, cortar os polegares. E percebam que a Bíblia Sagrada começa a dizer, primeiramente, polegar e das. Faça assim, ó. Faça assim. Dê um joinha aí para mim. Dê um joinha para mim aí.
A segunda coisa, a segunda estratégia de Adoni-Bezeque, meus irmãos, era cortar os polegares, tanto das mãos como dos pés. Ele começava pelas mãos. Pelas mãos. Um rei, meus irmãos, quando era capturado e ele perdia os seus polegares, principalmente das mãos, ele perdia, meus irmãos, a sua força, ele perdia a sua habilidade, porque na época dos reis, os reis iam para a guerra. E eu abro aqui um parêntese. Sabe por que Davi, meus irmãos, resolveu pisar na casca da banana? Em vez dele ir para a guerra, ele ficou na casa dele, vendo e fazendo coisa que não agradava a Deus. Enquanto os soldados estavam na guerra, ele estava lá no palácio dele. E nessa época, meus irmãos, os reis, eles iam para a guerra. Era uma forma, meus irmãos, de estimular os seus liderados, os seus guerreiros. Quando os guerreiros percebiam e viam o rei na guerra, eles se estimulavam. Nós não vamos perder essa batalha, porque o nosso rei está lutando conosco, o nosso líder está conosco, o nosso pastor está conosco. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Zinaldo, que é aquele pastor presente, é aquele pastor que não é mandatário, é aquele pastor que está no movimento, é aquele pastor que se envolve. E deixa eu falar uma coisa para vocês: um tempo novo está chegando nesta igreja, irmãos. Um tempo de salvação, um tempo de avivamento, um tempo de prosperidade, um tempo de uma unção extraordinária. Deus vai usar esse homem poderosamente neste campo, porque é um líder que está presente. E Adoni-Bezeque sabia, meus irmãos, que mutilando os reis e principalmente cortando os polegares das mãos, ele ia perder a força, ele ia perder a habilidade para manusear a espada, meus irmãos, porque era através da espada que o rei manuseava com a sua mão, e usando, meus irmãos, o polegar. Segundo a ciência, meus irmãos, 70% da nossa mão, meus irmãos, tem estabilidade pelo nosso polegar, tanto direito como esquerdo. Tenta pegar o seu celular sem o seu polegar. Tente pegar, meus irmãos, a Bíblia sem o polegar. Tente pegar um facão para você trabalhar sem o polegar. Não tem estabilidade, não tem habilidade, parece que a gente perde a força. É exatamente isso que o diabo quer fazer nos últimos dias, que a igreja não venha mais ter força, que a igreja não venha ter habilidade, meus irmãos, que a igreja não venha batalhar as batalhas que o Senhor tem entregado a ela. E Paulo discerniu isso no campo espiritual. Paulo chegou a dizer para a igreja de Éfeso: olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades. Revestivo de toda a armadura de Deus. Mais uma das armaduras ali, meus irmãos, está a espada. E ele disse: tomai a espada do Espírito. Oh, glória a Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que Adoni-Bezeque quer tirar, meus irmãos, do meio da igreja, se chama a espada. Diga comigo: a espada. Outra vez, a espada. A espada, meus irmãos, representa a palavra de Deus. A espada que corta é como a espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra, é a espada. Temos que tirar a espada das mãos dos líderes. Eita! Temos que tirar a espada das mãos dos pregadores,
Temos que tirar a espada das mãos dos pastores. Temos que tirar a espada da mão da igreja. Porque através da espada, é através da palavra, meus irmãos. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livres. O que é a verdade? É a palavra, é a espada. Quem tem a espada, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Perceba, perceba, deixa a mão levantada. Perceba que você apoiou o seu polegar, ou direito ou esquerdo aí, olha. Você apoiou, apoiou você, tem sustentabilidade. Você tem habilidade para fazer assim, olha, meneia assim, meneia assim, meneia assim, meneia assim, meneia assim. Agora, tente fazer isso sem o seu polegar. Tente fazer isso sem o seu polegar. Fecha aí, levante aí a Bíblia sem o seu polegar. Veja a dificuldade, pastor. Faça aí, pastor. Faça aí, faça aí. Faça aí. Faça aí para você ver. Olha só a dificuldade. Pastor, o que o senhor quer falar com isso, pastor? A palavra de Deus, meus irmãos, não pode se esvair do nosso altar. Nós somos assembleianos. Nós somos considerados os Bíblias da terra, meus irmãos. Tem surgido muitas inovações, tem surgido muitas igrejas, mas a Assembleia de Deus ainda é uma igreja que vela sobre a doutrina, vela sobre a palavra. A espada não pode sair da nossa mão. Você pode glorificar a Deus pela palavra. Você pode glorificar. Adoni-Bezek, meus irmãos, quer tirar a espada da nossa mão. Esses dias, meus irmãos, lá no Maranhão, os irmãos foram para a rua fazer esse escudo de arrastão evangelístico, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E de repente o evangelista disse: olha, Jesus está voltando. Está escrito que Jesus está voltando. Ficarão de fora, está escrito em Apocalipse, capítulo 22, né? Ficarão de fora o quê? Os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras, os afeminados. Ficarão de fora, não vai entrar no reino de Deus. Os macumbeiros se reuniram, meus irmãos, porque citou a palavra macumbeiro. Entraram com uma ação, meus irmãos, contra a igreja do Senhor. Aonde é que nós vamos parar agora, meus irmãos? A gente não pode dizer, meus irmãos, que homem com homem não pode se casar, mulher com mulher não pode se casar, meus irmãos. Sabe o que é isso? Adoni-Bezek quer tirar a espada da nossa mão. Adoni-Bezek quer, meus irmãos, mutilar os nossos polegares. Mas levanta a tua Bíblia para o céu. Levante a tua Bíblia para o céu e diga assim: pode dar sangue no meio do joelho, mas eu não vou abrir mão da palavra, eu não vou abrir mão da espada. Cadê os corajosos? Cadê os corajosos? Cadê Judá? Cadê Judá? Quem tem que correr é Adoni-Bezek. Não é Judá, não é Judá, não é Judá. Quem tem que cair fora é Adoni-Bezek. É ele. Diga para o seu irmão, diga para ele, Deus, diga para ele, tem te levantado nesses últimos dias, não para você dar papa para essa geração, mas martelo, que é a palavra. Martelo, 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 que quebra a pena, espedaça a pedra, martelo.
avivamento é gerado pela palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra enche, a palavra enche, a palavra renova, a palavra transforma, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Recebe aí, recebe. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Recebe avivamento. Avivamento gerado pela palavra. Pela palavra, pela palavra. Segura, segura. Segura, assenta dando glória a Deus. Eu termino já já. Uricalabassura mandarai. Faça assim, ó, faça assim, ó. Está aqui Judá, meus irmãos, com polegares. Os polegares de Judá estão intactos. Assente. Adoni-Bezeque, meus irmãos, fazia questão de cortar, de mutilar os polegares dos pés. %90 da nossa estabilidade, meus irmãos, se firma e ajustada pelos nossos polegares dos pés. Por que Adoni-Bezeque, meus irmãos, mutilava os polegares dos pés? Para que os soldados, para que os reis não pudessem ter a capacidade de caminhar para a guerra, para que eles pudessem ficar neutralizados, sem força nos pés, sem habilidade nos pés, para que eles pudessem ficar, meus irmãos, impotentes. Já pensou, meus irmãos, um rei na guerra impotente? O que é que ele vai passar, meus irmãos, para os seus liderados? Exatamente isso que Adoni-Bezeque, Satanás já agia na mente dele. Eu repito, ele é um tipo de Satanás. Hoje não é diferente, meus irmãos. Infelizmente, Adoni-Bezeque, o diabo, tem, meus irmãos, mutilado os polegares dos pés de muitos crentes. Eu vou falar. Tem muitos crentes, meus irmãos, que não andam mais para a igreja como andava mais. Eles estão andando assim, ó. Não consegue mais andar, não tem mais estabilidade. O que é isso? Polegares cortados, mutilados. Crentes, meus irmãos, que não vêm mais para a igreja, mas passam o tempo todo de frente da novela, assistindo a novela. E agora não é novela não, agora são séries, meus irmãos. Termina uma, já entra outra. Tem crente que não vem para a igreja, tem crente que não adora a Deus, mas passa muito tempo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que já está estragado. O que é isso? Polegares sendo cortados. Mas hoje eu vim aqui dizer para você: Satanás não vai mais prevalecer na tua vida, porque Deus vai te dar de volta polegares. Tem muitos crentes, meus irmãos, que não evangelizam mais. Tem crentes que não sente mais o ardor, a paixão pelas almas, meus irmãos. Pessoas estão morrendo na sua direita, na sua esquerda, e ele não faz nada. A geração de hoje, meus irmãos, não sabe citar sequer 10 versículos da Bíblia Sagrada, mas sabe citar, meus irmãos, o que acontece nos filmes, os nomes dos famosos. O que é isso, pastor? Adoni-Bezeque está cortando os polegares de muitos crentes que não estão vigiados. Esta era uma forma dele.
vai mais batalhar. O inimigo, meus irmãos, não quer que você batalhe as batalhas espirituais. Entenda uma coisa, que a nossa guerra não é carnal. A nossa guerra não é no campo físico, a nossa guerra é no campo espiritual. E nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Napoleão Falcão disse: quem não se enche do Espírito Santo vai dar liberdade para a carne, e uma vez dando liberdade para a carne, vai dar liberdade para o diabo. E a Bíblia Sagrada diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar a Adoni-Bezeque. Ele anda rugindo como leão. Esse é o significado de Adoni-Bezeque: senhor do medo, causando medo nas pessoas, levando as pessoas à depressão. Mas nessa noite eu tenho uma palavra rema de Deus nesse lugar. Levanta a tua mão se você crê em profecia. A última palavra não é de Adoni-Bezeque, a última palavra é de Deus. É de Deus. Meu Deus, eu já vejo nessa noite um ruído de glória. Eu já vejo espada sendo, meu Deus do céu, travada no mundo espiritual. É glória, é glória, é glória de Deus nesse lugar. Você quer conhecer um crente pentecostal? Você quer conhecer um crente, se realmente ele está na batalha? Olhe para os seus polegares dos dedos aí, por gentileza. Como assim, pastor? Meus irmãos, crente que tem polegares intactos, ele é conhecido quando chega na igreja. Ele é conhecido onde ele coloca os pés. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Quem tem que cair fora é Adoni-Bezeque. Paulo chegou, meus irmãos, na cidade de Filipe. Tinha, meus irmãos, uma jovem ali, que através dela os seus senhores adquiria muitos lucros todos os dias, meus irmãos. E Paulo todos os dias caminhava para onde? Caminhava para a oração. Meus irmãos, quem tem seus polegares dos pés, aleluia, cortado, não caminha para a oração, não caminha para a consagração, não caminha para a casa de Deus. E Paulo, aonde chegava, porque ele não tinha os seus polegares cortados, Paulo procurava um lugar para orar, Paulo procurava um lugar para falar com Deus, hein? Até que um dia, de tanto aquela moça elogiá-lo, dizendo: esse homem realmente é homem de Deus, e anuncia o caminho da salvação. Diz a palavra de Deus que o Espírito moveu-se nas entranhas de Paulo, e Paulo olhou e disse: sai. Paulo não conversava com o demônio, meus irmãos. Esse negócio de estar conversando com o demônio é crente que é seco, que é vazio. Mas crente cheio do Espírito Santo faz como Jesus, faz como Paulo: sai, vai embora, e o demônio tem que sair, em o nome de Jesus. Aonde Paulo chegava, colocava os seus pés, os demônios tremiam. Ao ponto, meus irmãos, que 7 filhos de Cefa, do maioral sacerdote, perceberam que aonde Paulo chegava, os demônios, Adoni-Bezeque tinha que correr. Disseram: olha, bora fazer isso. E o texto sagrado diz que eles eram exorcistas ambulantes. Parecia que eram originais, mas não era. Tem muito crente, meus irmãos, que a gente olha para ele, tem até cara de crente, se veste até como crente, mas não é natural, não é verdadeiro, é só uma imitação. Deus está dizendo nessa noite: não seja uma imitação, seja cheio de Deus, seja você mesmo. Os demônios, meus irmãos, avançaram contra aqueles 7 jovens, ao ponto que eles saíram correndo, e alguns saíram correndo despido. Mas isso nunca aconteceu com Paulo, meus irmãos.
Sabe por quê? Diga assim para o seu irmão, porque Paulo, diga para ele, sacode ele aí. Paulo não tinha seus polegares dos pés mutilados. Não. Quem tem que correr é Doni Bezeque. Quem pega essa palavra, dá um brado de glória a Deus nesta noite. E eu encerro agora. A última estratégia de Satanás. A primeira era prender. A segunda era cortar os polegares. A segunda era. E a terceira, pastor? Levar ao extremo do extremo. Humilhar. Colocar debaixo da sua mesa. Para comer as suas migalhas. Veja, meus irmãos, como esse rei era tão cruel. Ele não se conformava só prender, cortar os polegares, mas ele se conformava em ver 70 reis de joelhos prostrados comendo as suas migalhas. Exatamente isso que Satanás quer fazer com a igreja. Exatamente isso que Satanás quer fazer com teu filho, lançando ele nas drogas, Hassuriminai, destruindo o teu casamento, colocando um amante no seu caminho, para você viver de migalha, querer destruir com teu lar, tua casa, teu emprego. Mas eu louvo a Deus, se você ainda não se encheu do Espírito com essa palavra, você vai se encher agora. Porque Jesus olhou para Pedro. Pedro, meus irmãos, significa Pedro. E Pedro significa fragmento de pedra. Eu olho, meus irmãos, nesse texto, nesse contexto, parece-me que eu vejo Jesus batendo assim no peito, dizendo: olha, Pedro, você é uma pessoa que anda comigo. Você se acha até o cara, mas deixa eu dizer uma coisa, que você só é fragmento de pedra. Mas eu quero te apresentar agora que eu não sou fragmento de pedra. Eu sou a rocha. Eu sou a pedra. Eita glória! E eu quero dizer para você, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cadê a igreja? Eu vou dizer para vocês o que é que tem reservado para a igreja. Adoni Bezeque, meus irmãos, reservava migalhas. E os reis comiam das migalhas que caía da sua mesa. Que humilhação! Que humilhação! Imagine comigo, que humilhação! Presos, com os polegares cortados e comendo debaixo da mesa de Adoni Bezeque. É isso que o diabo quer, meus irmãos, que nós venhamos comer debaixo da sua mesa. É isso que o diabo quer, meus irmãos, querendo destruir o teu casamento, o teu lar, o teu ministério, para você ir para o mundo comer debaixo da migalha, debaixo da mesa migalhas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Veio ao meu coração aqui agora, meus irmãos. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, apresentando Mefibosete. Mefibosete, meus irmãos, caiu. A sua ama deixou ele cair, quebrou seus pés, seus tornozelos.
Ele andava manco, meus irmãos, porém não tinha os seus polegares tirados. E deixa eu contar uma história boa para você. Da tribo de Judá, meus irmãos, veio Davi. Aleluia. E da tribo de Judá veio Davi, e Davi veio Olha aqui, meus irmãos, o que é que tem preparado para mim? Não é mesa de migalha. O que é que tem preparado, meus irmãos, para nós que vivíamos aleijados lá no mundo, lá em Lodebar, aonde ninguém dava nada por nós, aonde todos pensavam que não tinha mais jeito. Mas Davi diz a Zíbora: vai chamá-la e traga para ele, porque ele não vai comer migalha na minha mesa. Ele vai se assentar na mesa do rei. Na mesa do rei. E na mesa do rei tem banquete. Se coloca de pé, se coloca de pé. Orabacantarai, orabacantarai. Você não vai comer na mesa de Satanás. Você vai comer na mesa do rei. Do rei tem banquete. Do rei tem banquete. A mesa do rei. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quem quer um avivamento hoje aqui? Vem, vem, vem. Vem. Pastor Ginaldo. Nós éramos Mefibosetes. Vivíamos todos quebrados, aleijados. Mas o rei, que representa Jesus, mandou chamar. Você agora vai se assentar na mesa. Você não vai comer migalha de Adoni-Bezeque, não. Tudo do bom e do melhor que tem nesse reino, nesse palácio, eu estou proporcionando para você. Você vai comer o melhor de Deus nesse lugar. De calabassura mandará calabaxaramanai. Quem disse que você desceu vai ver que você não desceu, pelo contrário, sim, você desceu numa nova dimensão, está subindo numa nova unção no teu ministério. Tem mesa, tem mesa, tem mesa. Diga para o seu irmão aí: Adoni-Bezeque oferecia mesa com migalha. Agora Jesus não oferece mesa, Ele oferece banquete, 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 banquete. Quem quer saborear o melhor de Deus aqui? Só quem quer, só quem quer, só quem quer. Meu Deus vai derramar uma glória tão grande aqui agora. Aí eu encerro dizendo: Judá prenderam Adoni-Bezeque. Levaram para Jerusalém e chegaram lá, meus irmãos. Faça assim, ó, em forma de tesoura, faça assim, ó. Quem vai ser cortado não é o teu casamento, é para você dar glória a Deus. Quem vai ser cortado não é o teu ministério. Não, você não está entendendo. Quem vai ser cortado não é a tua empresa. Quem vai ser cortado não é a tua unção. Quem vai ser cortado e tirado da nossa vida é Adoni-Bezeque, que vai perder, vai perder. Será que vale um glória a Deus aí? Será que vale um glória a Deus? Hoje Deus tem banquete, 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 banquete. Avivamento total nada mais é, pastor, do que um banquete. Uma mesa tão grande, esparramada. Eita glória! Falta palavras, adjetivos para falar, para nós degustarmos do melhor do Senhor.
descer, meus irmãos, uma unção tão grande aqui, que tem crentes quando começar a glorificar o nome de Jesus, pastor, o Senhor está me revelando aqui, que ele começar a glorificar o nome de Jesus, ele vai sentir no seu paladar um gosto tão gostoso que ele nunca sentiu antes. O que é isso? É banquete de Jeová nessa noite, é maná do céu, é tudo do bom e do melhor que Deus vai derramar na tua vida agora. Uma glória vai ser derramada aqui agora. Eu pergunto, quem quer receber nesta noite, levanta as mãos. Então saia do seu lugar bem rápido, correndo. Eu tenho aqui 5 minutos. Quem quer degustar desse banquete hoje aqui? Ora calabasura, mandará, basura, mandará. Saia, venha jovem, venha jovem, venha jovem. Sim, Jesus. Adoni-Bezek não vai cortar os teus polegares. Você não vai comer debaixo da mesa de Adoni-Bezek, não. O pessoal aí da filmagem, da câmera, reajusta a câmera aqui, fica alguém aí segurando. Venha mais para cá. Aqui ainda, venha mais para cá. O leão da tribo de Judá está aqui, meus irmãos. Quem tem que cair fora é Adoni-Bezek, o senhor do medo, o Senhor das brechas, porque o leão da tribo de Judá já está entre nós. É Ele que está dando aqui o seu rugido como leão nesta noite aqui. Quem quer degustar desse banquete espiritual, levanta as mãos. Quem já é batizado no Espírito Santo, deixa-me ver, levanta as mãos. Deixa a mão bem levantada. Deixa a tua mão bem levantada. Deixa eu falar uma coisa para vocês primeiramente. Tudo que Adoni-Bezek quer é prender você, cortar os seus polegares e fazer que você venha comer debaixo da sua mesa migalhas. Mas você não foi chamado para comer migalhas, e nem para perder os seus polegares, e nem para viver preso. Jesus já te libertou. O Espírito Santo está na tua vida, e você vai voltar a falar em línguas estranhas agora. Vai descer aqui um renovo. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta as mãos. Eu vou contar de 1 a 30. Você vai começar a falar em línguas estranhas. Nunca mais você falou. E depois Deus vai te usar poderosamente, até em profecia aqui agora. Então levanta as mãos agora. Só quem é batizado no Espírito Santo, só quem é. Olha aí, vai começar com os obreiros aqui. Línguas estranhas, línguas estranhas. O Senhor vai te dar variedade de línguas estranhas agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, 2, 3, olha aí, olha aí, olha aí, receba, 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 olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui no altar, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pegou, 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 pegou. Receba, 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 receba. Receba renovo, receba. Olha aí, pastor Zinaldo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Incendiou, incendiou.
Jesus já começou a batizar. Jesus já começou a batizar. Alacalacalabacantarabachai, racalabacantarabachuribicantarai, rabacantarabacharabacantarai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, receba avivamento total, receba avivamento total, receba, receba. Jesus, olha aí, olha aí, tem jovens aqui que já foi batizado. Agora, levanta as mãos vocês que não são batizados. Levanta as mãos e fecha os olhos. Vocês não foram chamados para viver presos. Vocês não foram chamados para perder os polegares. Vocês não foram chamados para comer migalha debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Não. Jesus tem banquete para vocês. Jesus tem línguas estranhas para vocês. Agora, agora, levanta as mãos de vocês. Levanta as mãos de vocês. Agora vocês que são batizados, estenda as mãos em direção deles agora. Estenda as mãos. Estenda as mãos, olha só. Estenda as mãos. Agora, começa a glorificar o nome de Jesus. Vai, começa a glorificar. 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 Olha aí, olha aí. Jesus já pegou uma aqui. Já pegou a primeira aqui. Alacalabashura mandarai. Alacalamba cantarabassai. Lá caraba cantarabachai, laba cantarai. Já, Jesus já pegou o segundo aqui, olha aí. Vai, coloca a mão, coloca a mão, coloca a mão. Coloca a mão, coloca a mão. As irmãs que são batizadas, nós vamos fazer como fez o apóstolo Paulo. Pastor, colocou as mãos sobre os 12 e eles receberam o Espírito Santo. Agora, jovens, eu quero que você venha para cá para o meio do fogo. É vocês que vai vir, vem para cá para o meio das irmãs. Vem. Na medida que você vir glorificando, o fogo que está na vida deles já vai passar para vocês. Olha aí. E as irmãs podem abraçar eles. As irmãs podem colocar as mãos sobre os jovens. Olha aí, olha aí. Vai. Olha aí. Vai. Bora. Pega, Jesus. Pega. Entra no meio do fogo. Bora, jovens. Pra cá. Meu Deus. Louvou, pastor. Louvou. Pode cantar, banda, pode cantar. Enche Jesus agora. Enche Jesus. Coloca a mão no coração, jovens. Coloca a mão no coração. Segura aí, banda, segura aí. Há um bloqueio aqui. Adoni-Bezeque prendendo vocês. Há um fogo tremendo aqui na vida deles. Mas Adoni-Bezeque está prendendo vocês em alguma área da vida de vocês. Vocês querem degustar do banquete de Jesus nesta noite aqui? Quantos querem? Então coloque as mãos no coração. Faça aquela oração de sinceridade e diga: me perdoa, Jesus. Diga para ele, diga para ela. Diga agora: Jesus, me perdoa. Diga: Jesus, me perdoa. Adoni-Bezeque está prendendo você, cortando os seus polegares. O polegar da oração, o polegar da intimidade, o polegar da espada, o polegar da comunhão. Agora, isso, olha aí esse fogo vindo sobre a tua vida agora.
Adoni-Bezeque está saindo agora. Todo espírito de opressão sai agora. Todo espírito de amarração sai agora. Todo espírito de prostituição sai agora. Todo espírito de masturbação sai agora. Todo espírito de frieza sai agora. Vai saindo agora. Adoni-Bezeque, saia. Saia. Agora levanta as tuas mãos bem alta. Agora, quando eu contar de 1 a 30, você vai estar falando em línguas estranhas. 1, abre a tua boca e glorifica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Recebo o renovo. 26, 27, 28, 29, 30. Tira o pé do chão e adora. Receba, 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 receba banquete. Receba, receba, receba. Pegou, pastor. Olha lá, olha lá. Já tem jovem pulando igual pipoca na panela. É isso mesmo. Adoni-Bezeque já foi embora. Pega, Jesus, pega. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Meu Deus, o que é isso? Não pare de dar glória. Obra de macumba está sendo destruída. Pessoas estão vomitando doença. Pode filmar lá, cinegrafista. Jesus está libertando pessoas. É Adoni-Bezeque que está caindo fora, indo embora mesmo. Há uma unção de Deus tremenda aqui. Mas eu quero encerrar com esse ato profético. Por que que você quer conquistar territórios sozinho? Você nunca vai conseguir. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Então você vai dizer assim para esta pessoa: eu vou subir para conquistar Canaã, mas Simeão vai comigo. Você não vai deixar o seu irmão fora dessa grande conquista. Diga assim para o seu irmão: as suas vitórias. Diga para ele: as suas vitórias são as minhas vitórias. A sua alegria é a minha alegria. Juntos nós vamos conquistar. Procure aí pelo menos aí 4 ou 5 pessoas e diga assim para ela: você não está só nessa guerra, eu estou com você. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Adoni-Bezeque, quando vê o povo unido, vai ter que cair fora. Eita maravilha de Deus. Abraça teu irmão aí e diga: é só a primeira noite. Já tem gente ali, irmão. Tem jovem embriagado. Olha aí o agir do Espírito Santo aqui, ó. Pessoas que não podem voltar para o banco. É a presença de Deus.